Pauta 3. Durante todo o dia, esquerdistas foram às redes sociais oferecer o ombro amigo ao denunciado Glenn Greenwald. Lula e Dilma Rousseff não poderiam faltar na lista. Tuitou o ex-presidiário, abro aspas, minha solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald, vítima de mais um evidente abuso de autoridade contra a liberdade de imprensa e a democracia, fecho aspas. Dilma seguiu a linha e classificou a denúncia do MPF como um grave atentado à liberdade de imprensa, aspas. É inadmissível num país democrático, sendo também uma clara afronta a liminar em sentido contrário, concedida pelo STF. Fecho aspas. A comunista Manuela Dávila, amigona dos hackers, também se manifestou. Aspas. Minha total solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald diante da denúncia do MPF. A Polícia Federal, após longa investigação, declarou que Glenn não cometeu nenhum crime e que agiu com muita cautela. Estamos diante de um forte ataque à liberdade de imprensa. Fecho aspas. Vocês vejam que, como eu havia comentado, né, no debate público fica isso aí. O pessoal de um lado fica defendendo liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, que tem que... Os condenados e investigados, né? A liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, eles têm de ser defendidos. E nós aqui defendemos isso. Só que o caso específico não é a respeito disso. Houve um cruzamento ali da linha naqueles diálogos de acordo com o procurador. E a análise minuciosa daqueles momentos que são apontados pelo procurador é que precisa ser feita. É muito fácil você ser um aliado do sujeito e ficar usando só os princípios genéricos para defendê-lo, sem relatar exatamente quais foram as atitudes e os comportamentos que ele teve. É por isso que eu fiz questão aqui de ler trecho da denúncia. Repito, a íntegra está disponível, aí vocês podem encontrar na internet. A gente não consegue ler inteira aqui no programa. Mas essa reação, Augusto, é a reação mais do que esperada. Claro. Eu queria retomar o raciocínio que eu tive de interromper por causa do intervalo, para lembrar o seguinte, não tem nada de liberdade de imprensa aqui. Eu vou discordar do Zé Maria democraticamente, quando ele diz o seguinte, compara a entrega de um dossiê que está sigiloso e um jornal vai e publica, ou uma revista, ou a gente aqui divulga. Vamos às diferenças. Em primeiro lugar, você não está violando a privacidade de ninguém. É um documento judicial, corre em segredo de justiça. Quem deve ser investigado é o policial, o delegado, tal, que vazou. Até que você constata que o jornalista orientou essa fonte para pegar aquela página, esta aqui e tal, disse onde estava o documento, participou das coisas, aí muda, a coisa é diferente. De qualquer maneira, publicar isso aí é antecipar a publicação de alguma coisa que seria conhecida. Neste caso aqui, o que houve, eu comparo a violação de correspondência. Antes da internet, você punia, até porque as consequências costumavam ser funestas em alguns casos, você punia a violação de correspondência, era crime. Eu não podia pegar uma carta pessoal e publicar. Como a imprensa insistia em fazer isso, sobretudo nos grotões, aí faziam isso jornais controlados por chefes políticos, tivemos, entre outros, o caso que resultou na morte do João Pessoa. O João Pessoa conseguiu uma correspondência que entre um adversário político dele, de uma outra cidade do interior, ele se correspondia com a amante. Era evidente que se tratava de uma correspondência altamente sigilosa e personalíssima, e começou a divulgar. Como não era possível naquela época punir um governador por um crime desses, a vítima dessa trama e desse crime fez justiça à sua maneira, matou o responsável. Então, a gente não está recomendando que se condene à morte ninguém, mas isto aqui lembra a violação de correspondência, que era crime, e tem que continuar sendo, porque
a modernização aí da eletrônica do mundo, né, a digital, não muda a essência. Quem rouba informações sigilosas e personalíssimas de alguém e as divulga, comete um crime, sim. Tem nada a ver com liberdade de imprensa. Eu vou pegar uma carta que alguém troca com a namorada, publicar num jornal e dizer que eu posso porque eu sou jornalista? Fala, Zé Maria. Não há divergências não, viu, Augusto? Eu concordo com você. Eu só estou dizendo... Concordo com você. Eu só estou dizendo que, ao concordar com você neste caso, eu não dispenso o apoio irrestrito à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, que eu considero bem maior do que a liberdade de imprensa. Mas, neste caso, né, ele tem sim que ser responsabilizado. Eu não tenho nenhuma paciência com esse tipo de crime, de abertura, de nada que possa ferir a sua individualidade, porque isso é muito grave e envolve inclusive pessoas que estão no campo político, não estão no campo profissional, né, pessoal. Eu aprendi isso, um deputado chorando quando ele foi grampeado por um adversário político e disse que o telefone grampeado era da filha dele de 17 anos e pegou ali diálogos e situações íntimas dela com o namorado e ele se queixando exatamente disso. Isso é muito pesado, isso é muito sério, isso não é liberdade nem de expressão e nem de imprensa. Agora, Felipe, sobre estas falas em defesa do Glenn Greenwald, queria dizer o seguinte: essas pessoas não são aliados, são cúmplices. Eles sabiam desta armação, desta formação da quadrilha para invadir individualidades de autoridades que, antes de serem autoridades, são pessoas comuns, cidadãos que têm seus assuntos particulares, e isso tudo está nas mãos de alguém que eu não sei exatamente o conteúdo, não tenho nenhuma ideia, mas se houve invasão, né, não houve invasão seletiva, leram todas as mensagens. Acredito que este é um caso exemplar e, se cair no Supremo, é bom que o Supremo analise aí exatamente até onde vai a responsabilização e até onde vai esta liberdade ou não de imprensa e de expressão. Agora, teve aqui uma dessas figuras de esquerda que reagiu, saindo em defesa do Glenn Greenwald, que falou sobre a decisão do Gilmar Mendes, que havia dado aí um salvo-conduto, aliás, expressão até usada pelo procurador na denúncia contra o Glenn, ao americano. E eu queria só apontar o trecho da denúncia em que o procurador já preventivamente reage contra essa alegação. Procurador, repito, Wellington Divino Marques de Oliveira, ele diz que não descumpriu a liminar do Gilmar Mendes que impediu investigações envolvendo Glenn Greenwald. Não houve investigação, não se descumpriu a decisão, escreveu ele com letras maiúsculas na denúncia. Se vocês acessarem lá o texto integral, vocês vão ver letras garrafais. O procurador entende que a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, repito, criou uma espécie de imunidade especial e material, uma presunção absoluta de inocência, garantindo um salvo-conduto ao réu de ser investigado. Isso é o que ele entendeu, e a denúncia contra o Glenn partiu da avaliação do Ministério Público Federal sobre os diálogos entre ele e o hacker Luiz Henrique Molição, que a gente citou aqui em vários trechos. Os áudios são decorrentes de material apreendido em medidas autorizadas pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Para o procurador, as conversas indicam a participação direta do americano na conduta criminosa. Portanto, o que ele está dizendo é que o Glenn não foi investigado. Simplesmente eles já tinham acesso a um material e a análise desse material, desse áudio, a transcrição dele e tal, levaram o Ministério Público Federal àquelas conclusões, que aliás vale até a pena repetir aqui. Glenn Greenwald, de forma livre, consciente e voluntária, auxiliou, incentivou e orientou de maneira direta o grupo criminoso durante a prática delitiva, agindo como garantidor do grupo, obtendo vantagem financeira com a conduta aqui descrita. Esse é um trecho da denúncia do Ministério Público Federal.
E veja bem, né, Felipe, você está investigando uma quadrilha, né? Isso aí era certo e sabido. O Gilmar Mendes está cansado de saber. Se um integrante da quadrilha conta qual era o papel, o que revela que o Glenn Greenwald participou como mentor da execução do crime, como é que você vai deixar de lado porque um ministro resolveu dar um salvo-conduto vitalício para um bandido de estimação?